A graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E estamos hoje aqui, dia 12 de agosto, 224 dias, lendo e compartilhando a Bíblia com você. Há mais de 20 anos, esse projeto tem semeado a palavra de Deus que transforma vidas. Sem perca de tempo, pegue o seu bloco de anotações, sua caneta em mãos e anote as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje, seguindo o plano anual de leitura da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós vamos começar pelo Novo Testamento, o livro de 2 Coríntios, capítulo 13. E no Antigo Testamento, o livro de 1 Crônicas, capítulo 3 e capítulo 4. E vamos terminar no livro de Sofonias, capítulo 1. Agora nós vamos nos preparar para lermos a nossa Bíblia este ano na versão da Bíblia King James. Logo após a leitura da Bíblia, das referências que eu acabei de mencionar, eu quero estar junto com você fazendo o momento da oração da fé. Então fique conosco até o final, que creio que Deus vai falar com você através de uma palavra, de um versículo, de um texto. Deus tem uma mensagem para o teu coração neste dia. Oração da palavra. Senhor meu Deus, nós vamos ler agora a tua palavra. Toda vez que nós vamos ler a tua palavra, nós estamos aqui clamando, orando ao teu Espírito que nos dê sabedoria e entendimento para entender e poder, Pai, aplicar a tua palavra na nossa vida. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 13. Esta é a terceira vez que estou indo até vós. Por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será estabelecida. Eu vos disse anteriormente, vos predigo, como quando antes estava presente, uma segunda vez estando ausente agora, eu vos escrevo aos que antes pecaram, e a todos os outros que, se for novamente, não lhes pouparei. Uma vez que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, mas poderoso em vós. Porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não vos conheceis a vós mesmos, de que Jesus está em vós? Ao menos que estejais reprovados. Mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais nenhum mal, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vos façais o que é honesto, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos alegramos quando estamos fracos, e vós estáis fortes. Desejamos também por isto a vossa perfeição. Portanto, eu vos escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não ouse de severidade, segundo o poder que o Senhor tem dado para a edificação e não para a destruição. Finalmente, irmãos, a Deus, sede perfeitos, sede de bom conforto, sede de uma só mente, vivei na paz, e o amor de Deus e da paz de Deus será convosco. Saudai uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Nós vamos retomar a leitura aqui do livro de Crônicas. Eu peço a sua paciência, a sua atenção, porque é um livro de genealogias, de nomes, mas é muito importante para nós entendermos tudo que está revelado na Bíblia Sagrada. Então nós vamos ler agora o livro de 1 Crônicas, capítulo 3 e capítulo 4. Vamos lá. Ora, estes foram os que
foram os filhos de Davi, os quais lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Amon, de Aionã, a Jezreelita; o segundo, Daniel de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; o sexto, Itrão, de Eglá, sua esposa. Estes 6 nasceram em Hebrom, e ali reinou 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém ele reinou 33 anos. Olha só a idade de Cristo. E esses lhe nasceram em Jerusalém: Simeia e Sobabe, e Natã, e Salomão; 4 de Betsua, a filha de Amiel; e Ibar também, Elisama e Elifelete; e Noga, Neguef e Jafia; Elisama, Eliada e Elifelete. Todos estes foram os filhos de Davi, salvo os filhos das concubinas, e Tamar, a sua irmã. E o filho de Salomão foi Roboão, Abia, seu filho, Asa, seu filho, Josafá, seu filho, Jeroão, seu filho, Acasias, seu filho, Joás, seu filho, Amazias, seu filho, Azarias, seu filho, e Jotão, seu filho, Acás, seu filho, Ezequias, seu filho, Manassés, seu filho, Amon, seu filho, Josias, seu filho. E os filhos de Josias foram o primogênito, Joanã, e o segundo, Jeoaquim, e o terceiro, Zedequias, e o quarto, Salum. E os filhos de Jeoaquim, Joconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Joconias, Assir, Saltiel, seu filho. Malquirão também, Pedaías, Senazar, Jacamias, Osama e Nebadias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, Selomite, sua irmã, e Uzubá, Oiel, Berequias, Azadias, Jesube, Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias, Jesaías, e os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E os filhos de Secanias, Semaías, e os filhos de Semaías, Atus, Igal e Bárias, Neárias e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias, Acricão. E os filhos de Elioenai foram Odovias, Eliazibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7. Os filhos de Judá, Pérez, Esrom, Carmi, Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Geate. Geate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os pais de Ectã, Jezreel, Ismã e Idbas. E o nome da sua irmã era Azalepone. E Panuel, pai de Gedor, Ezer, pai de Ussá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito, Efrata, pai de Belém. Efrata, pai de Belém. E Assur, pai de Tecoa, tinha 2 esposas, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzão, Éfer, Temene, Astari. E esses foram os filhos de Naara. E os filhos de Era foram Zerete, Izar e Etinã.
E Có gerou Anube, Zobeba, as famílias de Arel, filho de Arum, e Jabes foi os mais honrados dos seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: porque dei à luz com dores. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se com a bênção tu me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes de todo mal, de modo que eu não me aflija. E Deus concedeu aquilo que ele solicitou. E Quelube, o irmão de Sua, gerou Meir, o qual foi o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pezeia, Tina, pai de Irnaás. Esses são os homens de Reca. E os filhos de Kenaz, Otinel, Seraías, e os filhos de Otinel, Atate, e o Meonotai, que gerou Afra. Seraías gerou Joabe, pai do vale dos Carazins, porque eles eram artesãos. E os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá foi Kenaz. E os filhos de Gelelel, Zifa, Tiria e Asrael. E os filhos de Ezra foram Jeter e Merade, e Éfer, Jalom. Ela deu à luz a Miriam, Samai, Isba, pai de Estemoa. E sua esposa judia deu à luz a Gerade, pai de Gedor, Éder, pai de Socó, Jecutuel, pai de Zanoa. Esses são os filhos de Bitia, a filha de Faraó, o qual Merabe tomou. E os filhos da sua esposa Odias, a irmã de Noã, o pai de Keila, o Garnita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão foram Anon, Rina, Ben-an, Tilon. Os filhos de Ize foram Zoete e Benzoete. E os filhos de Sela, os filhos de Judá foram pai de Leca, Lada, o pai de Meraça, as famílias da casa daqueles que trabalhavam com o linho fino na casa de Asbeia, e Joquim, os homens de Cozeba e de Joás, Sarefe, os que tinham domínio em Moabe, Jazubi, Lemen e também as coisas antigas. Estes foram oleiros, aqueles que habitaram entre plantas e cercados, e ali habitaram com o rei para a sua obra. Os filhos de Semã foram Nemuel, Jamim, Jarabe, Zera e Saul. Salum, filho de Misbissão, seu filho, Misma, seu filho. E os filhos de Misma, Ramuel, seu filho, Zacur, seu filho, Simei, seu filho. E Simei tinha 16 filhos e 6 filhas. Mas os seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicou toda a família deles como os filhos de Judá. E eles habitaram em Berseba, Molada e Azar-Saul, em Bila, em Ezen, em Tolate, em Betuel, em Orma e Ziglag, e Bet-Marcobote, Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saarim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. E as suas aldeias eram Etam, Aim, Rimon, Toquem, Asa, 5 cidades. Todas as suas aldeias que estavam ao redor das suas cidades até Baal, estas foram as suas habitações e a sua genealogia. E Mesobabe, Janleque, Jossa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaalcoba, Josuaías,
Asaías, Adiel, Gesimiel e Benaia, Ziza, filho de Sife, filho de Alon, o filho de Gedaías, filho de Sinri, o filho de Semaías. Esses mencionados pelos nomes foram os príncipes nas famílias, e a casa dos seus pais aumentou muitíssimo. Eles foram para a entrada de Gedor, para o lado leste do vale, para procurar pasto para os seus rebanhos. E eles encontraram pasto abundante, boa terra. Terra era ampla, tranquila, pacífica, porque os de Cã haviam habitado ali desde a antiguidade. Estes que estão escritos por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, o rei de Judá, e feriram as suas tendas. As habitações ali foram achadas e destruíram completamente até este dia, e habitaram em seus lugares, porque ali havia pasto e os seus rebanhos. Algum deles, a saber, os filhos de Simeão, 500 homens, foram ao monte Seir, tendo como seus capitães Pelatias, Nearias e Refaías, e Uziel, filho de Izi, e feriram o restante dos amalequitas que haviam escapado, e ali habitaram até este dia. E vamos finalizar agora a leitura da Bíblia com o primeiro capítulo de Sofonias. A palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Eu consumirei por completo todas as coisas sobre a terra, diz o Senhor. Eu consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, as pedras de tropeço com os perversos, exterminarei os homens sobre a terra, diz o Senhor. Eu também estenderei a minha mão sobre Judá, sobre todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei o restante de Baal deste lugar e o nome dos Shemarins com os sacerdotes. E os que adoram o exército do céu sobre os telhados, e os que adoram e juram ao Senhor, e juro por Milcom, e os que se desviam de seguir o Senhor, aqueles que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou um sacrifício e ofereceu aos seus convidados. Acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor castigarei os príncipes, os filhos dos reis, e todos os que se vestem de trajes desconhecidos. No mesmo dia eu também castigarei todo aquele que salta sobre o limar e que enche as casas dos seus mestres com violência e engano. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, haverá barulho e um clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte, e um grande quebrantamento desde as colinas. Uivai, vós, habitantes de Mates, porque todo o povo que manquejava está arruinado. Todos aqueles que carregavam prata foram destruídos. Acontecerá que naquele tempo exterminarei Jerusalém cuidadosamente com velas, castigarei os homens que estão sentados sobre suas borras e que dizem no seu coração: o Senhor não fará o bem, nem fará o mal. Por isso seus bens serão saqueados, as suas casas assoladas. Eles também edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão do seu vinho. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito. Até a voz do dia do Senhor, o homem poderoso clamará ali amargamente. Aquele dia será um dia de ira, um dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de densas trevas. Um dia de trombeta e de alarme contra as cidades fortificadas e as torres altas. Trarei angústia sobre os homens que andarão como homens cegos, porque eles pecaram contra o Senhor
e o seu sangue derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro serão capazes de livrar-os no dia da ira do Senhor, mas toda esta terra será devorada pelo fogo do seu ciúme, porque ele certamente fará uma rápida destruição em todos os arredores da terra. Finalizamos a leitura da Bíblia do dia de hoje. Você acompanhou, você esteve conosco ligado até agora. Certeza absoluta que Deus falou algo com você. A sua palavra é viva, eficaz e mais poderosa que existe no planeta Terra é a palavra de Deus. Deus falou ao seu coração, dê glória a Deus por isto. Vamos agora unir a nossa fé em ação e clamarmos juntos a oração da fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós unimos a nossa fé em oração agora, junto com os teus filhos, clamando, pedindo que em nome de Jesus o Senhor venha agir em favor dos teus filhos. Senhor, no nome poderoso de Jesus, qual é o mal, qual é a dor, qual é a aflição que o teu filho e a tua filha estão sentindo agora, estão passando agora pelo vale da sombra e da morte. O Senhor Deus é poderoso para curar de toda enfermidade. Cura agora, repreendemos as enfermidades em nome de Jesus. Que essa enfermidade não resista ao poder do nome de Jesus. Toda bactéria, todo vírus, toda ação de Satanás seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Envia os teus filhos às portas que o Senhor está abrindo agora. Encaminha eles para as portas do livramento, as portas da renovação, da restauração, as portas da prosperidade, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.